para que você se colocasse de pé, abrisse as Sagradas Escrituras, no livro de João, capítulo 15, vamos ler do versículo 1 ao versículo 17. Não se esqueça que você está na casa do Pai, e que todo respeito, que todo temor e honra seja dado ao Deus Pai. Enquanto lermos a palavra de Deus, todo silêncio, e assim em toda a reunião, mas enquanto vamos ler, que você esteja de pé, que você acompanhe a leitura das Sagradas Escrituras, que você não se mexa, que ninguém ande, e se for possível não respire. Amém? Entenderam? Amém. Nós hoje vamos falar, é a mensagem de número 25, do treinamento dos 12 e dos 70 discípulos. E hoje nós vamos falar sobre a orientação aos futuros apóstolos antes da morte do Senhor. Diga comigo, orientação aos futuros apóstolos antes da morte do Senhor. Livro de João, capítulo 15, a videira verdadeira e os seus ramos. Primeiro versículo, ao final, toda a igreja de Cristo diga amém. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele é retirado, e todo que dá fruto, ele limpa, para que dê mais fruto ainda. Versículo 3, vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho transmitido. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Nenhum ramo pode produzir frutos por si mesmo, se não estiver ligado à videira. Vós, igualmente, não podeis dar frutos por vós mesmos, se não permanecerdes unidos a mim. Eu sou a videira, mas os ramos, aquele que permanece em mim, e eu nele, este dará muito fruto, pois sem mim não podereis realizar obra alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Então, esses ramos são juntados, lançados ao fogo e queimados. Versículo 7. Se permanecerdes em mim, e a minha palavra permanecerdes em vós, pedireis o que desejardes, e vos será concedido. O que glorifica meu Pai é que deis fruto em abundância, e assim sereis verdadeiramente meus discípulos. Alegria dos discípulos, versículo 9. Assim como meu Pai me amou, eu da mesma forma vos amei. Permanecei no meu amor. Se obedecerdes aos meus mandamentos, permanecerei no meu amor, exatamente como eu tenho obedecido às ordens do meu Pai e permaneço em seu amor. Tenho-vos dito essas palavras para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa felicidade seja completa. E o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como vós amei. Não existe maior mandamento do que este, de alguém dar a própria vida por causa dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se praticardes o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo nada sabe o que faz seu senhor, mas eu vos tenho chamado amigos, pois tudo o que ouvi de meu Pai, eu compartilhei convosco. Não foste vós que me escolhestes, ao contrário, eu vos escolhi a vós e vos designei para irdes e dardes frutos, e frutos que permaneçam. Sendo assim, seja o que for que pedirdes ao Pai em meu nome, Ele o concederá a vós. Este é o meu mandamento, que vos ameis uns aos outros. Diga, este é o meu mandamento, que vos ameis uns aos outros. Amém. Podeis tomar assento. A reunião de hoje, ela toma um novo rumo agora. Nós temos
tido nas últimas mensagens uma palavra muito especial de Jesus aos seus filhinhos. E as mensagens foram mensagens difíceis, falando sobre morte, sobre separação. Jesus está confortando, está aconselhando os seus filhos. Jesus está dando orientações, tirando as dúvidas. Os discípulos, os filhinhos fazem perguntas. Mas hoje nós vamos entrar em um novo tempo, nós vamos entrar em um novo tempo, em uma nova parte do discurso de Jesus sobre os seus discípulos. Até este momento, diga até este momento, Jesus falou com os seus filhinhos. Então ele falou de pai para filho, ele falou com o amor de um pai que se preocupa com os seus filhos, a preocupação de um pai que vai sair e que vai deixar os seus filhinhos pequenos e ainda imaturos. Por isso ele ama, ele orienta, ele aconselha, ele conforta, ele dá conselhos, ele tira as dúvidas. Mas a partir de hoje, diga, a partir de hoje, ele vai falar como Senhor. Ele vai falar como um Senhor Deus Todo-Poderoso. Ele vai estar falando não com os seus filhinhos, mas com os seus servos, com os seus apóstolos. Diga, eu sou um discípulo apostólico. E quando é que nós vemos esta separação? Porque está acontecendo no mesmo capítulo. Sabemos que Jesus está com os seus discípulos na ceia, e ali depois da ceia, ele está conversa com os seus discípulos, com os seus filhinhos, e agora neste momento ele vai falar como um Senhor aos seus discípulos apóstolos. É com uma frase muito forte, muito marcante: levantai-vos, vamos-nos daqui. Diga, levantai-vos, vamos-nos daqui. E muitos, quando leem esse texto e leem esta frase em especial, acredita que Jesus se colocou de pé, todos os discípulos se colocaram de pé, deixaram a mesa da ceia, deixaram o cenáculo e saíram da sala. Diga, mas não foi isso que aconteceu. Eles vão continuar na sala da ceia, eles vão continuar no cenáculo. Então o que esta frase quer dizer? Pergunta, pastor, o que isso quer dizer? Eu acredito que já por muitas vezes o apóstolo Gerson, eu ou a pastora Carla, já ensinamos que a Bíblia é um livro de princípios, é um livro de símbolos, e que no Antigo Testamento, quando falava se levante, não tem só a ver com a questão física, de se colocar de pé, mas tem a ver, se levante, se coloque de pé, tem a ver com tomar uma atitude. Por isso, nesse momento, Jesus diz, levantai-vos. Ele diz aos filhinhos, levantai-vos, vamos-nos daqui. O que ele quer dizer com isso, não é que a ceia terminou, não é que o ensinamento terminou, mas ele está dizendo, levantai-vos, vamos-nos daqui. Vamos deixar esta conversa de pai para filho, vamos deixar este sentimento, vamos deixar a tristeza, porque agora eu quero falar com vocês como um Senhor. Eu quero falar agora não com os meus discípulos filhinhos, mas eu vou falar agora com os meus discípulos apostólicos. Por isto é uma frase interessante, em que muitos pensam que a ceia acabou, que a reunião mais importante de Jesus com os seus 11 discípulos termina aí. Mas não, eles continuam sentados na mesa da ceia, eles continuam no cenáculo, Jesus continua o ensinamento, ele só diz, levantai-vos, vamos daqui. Então os discípulos que estavam como filhinhos, cabeças baixas, fracos, temerosos, que ele diz, levantamos daqui, vamos deixar esta posição, vamos deixar agora de sermos filhinhos, vamos deixar agora de sermos fracos, vamos deixar este assunto, porque este assunto já deu. O que eu tinha para falar como pai, o conselho que eu tinha para dar e o conforto eu já dei. Agora eu vou falar como um Senhor. Diga,
Fala, Deus, comigo, porque eu sou o teu discípulo apostólico. Eu quero fazer uma pergunta antes. Semana passada nós vimos as 4 perguntas dos discípulos. E eu quero agora registrar a pergunta do apóstolo, a pergunta do pastor. Ainda não fui promovido ainda apóstolo, não. A pergunta do pastor. Você está pronto para ser tratado como um discípulo apostólico? Ou você quer continuar sendo tratado como um filhinho? Gugu gaga. Trocar a fraldinha. Quer mamar? O apóstolo, no Novo Testamento, ele diz, olha, por muitas vezes eu quis dar um alimento sólido, eu quis dar um alimento de verdade, que sustenta, que gera milagres, mas vocês queriam um leitinho. E a minha pergunta, a pergunta do pastor para vocês é essa: você quer continuar sendo tratado como um filhinho pequeno e imaturo, ou você quer continuar e quer caminhar e ser tratado como um discípulo apostólico? Ah, pastor, eu quero continuar como um discípulo filhinho. Amém. É assim que o Senhor vai te tratar, como um discípulo filhinho. Mas aqueles que querem entrar num novo tempo, levantai-vos, porque o Senhor quer tratar você como um discípulo apostólico. Levante-se, livrem-se do desânimo, ouçam enquanto pronuncio palavras que têm a finalidade de lhes inflamar com entusiasmo, lhes inspirar com coragem e lhes imprimir um senso de responsabilidade e honra ligado à sua futura posição. Diga, a minha real posição é a de um discípulo apostólico. O tema do discurso é a futura obra dos apóstolos, sua natureza, honras, dificuldades e alegrias. A primeira parte das recomendações aos futuros apóstolos tem como objetivo trazê-los a entender que tem uma grande obra diante deles. Então o que nós vamos ver agora, a mensagem tem como objetivo trazer a natureza, explicar aos discípulos sobre a obra, sobre o trabalho, sobre a função, sobre a responsabilidade, sobre as honras, sobre as dificuldades, perseguições e sobre a alegria. Diga, eu preciso entender a obra apostólica. Os discípulos estão na mesa e alguns minutos atrás estavam tristes, como filhos que vão perder o seu pai. Mas o Senhor fala, levante-se, deixe a tristeza, deixe o desânimo, porque a partir de agora eu vou trazer uma palavra que vai despertar a motivação, o ânimo, a força, a alegria. E vocês precisam entender o que vai acontecer daqui em diante. Vocês precisam entender a obra e o que vocês vão precisar fazer, ou em especial, continuar fazendo. E nós vemos que o Senhor começa com uma ilustração. Ele começa dizendo, eu sou a videira verdadeira. Diga, Jesus é a videira verdadeira. Por que Jesus adotou como um símbolo e como uma ilustração, uma parábola, a videira? Nós vemos muitas vezes Jesus falando sobre a figueira. A figueira representa o sistema antigo, a igreja judaica. Tanto é que, quando ele diz que o tempo chegou, ele faz com que a figueira seque. Em um outro momento, usando também o símbolo e a parábola de uma figueira, ele vai dizer, se vocês querem entender o fim, olhem para a figueira. Em outros tempos, ele falou sobre oliveira, mas aqui ele vai falar sobre a videira, sobre o suco de uva, o vinho. Não há uma explicação tão clara e tão direta, porque Jesus decidiu falar sobre este símbolo, sobre a videira.
Mas há muitos textos no Antigo Testamento que podem ilustrar e trazer mais conhecimento. Mas o que me chama a atenção não é se ele usou sobre a figueira, sobre a oliveira, sobre a tamareira. A questão é que Jesus usou de uma forma muito rápida e direta. Ele entrou direto no assunto. Eu sou a videira verdadeira. E meu pai é o agricultor. Todo ramo que está em mim, todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele tira, e todo que há fruto, que dá fruto, ele limpa para que dê mais fruto. Então o que me chama a atenção não é bem saber por que Jesus não usou um símbolo, não usou um outro texto, uma outra ilustração. Mas o que me chama mais a atenção é que ele entra direto no assunto. Ele diz, eu sou a videira, e o Pai é o lavrador. O Pai cuida de mim. Diga, Jesus é a videira, e o Pai é o lavrador. Diga, o Pai cuida de mim. E logo em seguida, ele já vai falar, ele entra direto no assunto de fruto. Diga, Jesus está muito interessado nos frutos. Da mesma forma que ele chega na figueira, e ele não encontra frutos. Ele libera uma palavra dizendo, nunca mais dará frutos. Agora ele não está falando da figueira. Ele não está falando da oliveira. Mas ele chega para os seus discípulos e diz, eu sou a videira, a verdadeira videira. E o Pai é o lavrador. O Pai cuida de mim. O Pai cuida de vocês. E em seguida, assim que ele se apresenta como a videira, assim em seguida que ele se apresenta e apresenta o Pai como lavrador, ele vai falar de frutos. Diga, Jesus vai falar de frutos. Jesus está interessado em frutos. E ele já diz, olha, a árvore que não dá frutos, o ramo que não dá frutos, eu corto e lanço fora. E todo ramo que dá fruto, o Pai vai podar, o Pai vai limpar. Diga, todo ramo que não dá frutos, vai ser cortado, e vai ser lançado, e vai secar, e depois ser queimado. Mas todo ramo que dá fruto, para que dê frutos e mais frutos, o Pai, que cuida de mim, que sou a videira, e que cuida de vocês, que são os ramos, vai limpar vocês. Porque quanto mais limpeza, mais santidade, diga, mais frutos. Diga, a santidade é importante para ter frutos. Diga, Jesus está interessado nos frutos. Quantos estão interessados nos frutos? Quantos estão focados em dar frutos para o Senhor? Quando Jesus fala sobre ser cortado, Jesus está falando de quem? Diga, de Judas. Quando ele está trazendo este texto, ele está dizendo, o ramo que não der frutos vai ser cortado, vai ser lançado fora, vai secar e vai ser queimado, vai morrer no inferno, vai sentir a dor eterna da dor. Ele está falando de quem? De Judas. E quando ele fala sobre os ramos frutíferos, ele está falando dos 11 discípulos que estão limpos. Porque ele diz, vós já estáis limpos. Não se esqueça de Judas. Não se esqueça de Judas. Daquele que não se deixou ser lavado. Daquele que não deu frutos. Daquele que sabia o que deveria fazer, mas não fez. Não se esqueça de Judas. Porque todos que seguirem pelo caminho de Judas vão ser cortados. Vocês, Jesus está falando para os 11 discípulos, vocês acabaram de ver um discípulo ser cortado e ser lançado para fora.
todo ramo infrutífero vai ser cortado, vai ser colocado para fora, vai secar e ser queimado. Por que Jesus está fazendo isso? Por que Jesus está trazendo à memória o que fez com Judas? Para que haja respeito e temor. Mas em seguida ele traz calma ao coração dos discípulos, porque ele diz: mas vós já estáis limpos. Diga: eu já estou limpo. O que tudo isso mostra? Mostra os pensamentos predominantes na mente de Jesus pouco antes de morrer. O desejo de seu coração é que seus discípulos possam ser espiritualmente frutíferos. Jesus está perto de morrer. Ele faz a ceia. Ele lava os pés dos discípulos. Ele explica a lavagem dos pés. Ele explica a nova ceia. Ele despede Judas. Ele fala com os seus filhinhos. E agora está instruindo os seus servos, os seus discípulos apostólicos. E ele está preocupado. O seu desejo é frutos. O fruto que Jesus deseja é que o evangelho seja propagado. E que os seus discípulos contribuam para o aumento das almas no reino de Deus. Cumprindo deste modo a sua vocação apostólica. Diga: se eu sou um discípulo apostólico, eu preciso cumprir a minha vocação apostólica. Levar o evangelho, salvar vidas, restituir famílias. Como vimos, os que não dão frutos, que estão sujos, que estão contaminados, que estão doentes, que estão com a praga da rebeldia, vão ser cortados e lançados fora, porque não dão frutos. Diga: a santidade é importante. Mas diga para a pessoa que está do seu lado: não se preocupe. Vós já estáis limpos pela minha palavra. Mas não se esqueça que mesmo os ramos que já estão limpos vão precisar passar por uma poda, sempre quando for necessário. Mesmo sendo limpo e santo, quando for necessário, Deus, o lavrador, vai me podar. Ele vai me limpar, para que eu continue dando frutos e para que eu dê mais frutos. Mas a santidade, ela acontece pelos dois lados. O lavrador, Deus, ele só te limpa se você permitir. Ele não vai te obrigar a ser um ramo limpo e santo e dar muitos frutos. Mas toda vez que for necessário para que haja mais frutos, o Pai, o lavrador, vai te limpar. Mas é importante que você entenda que você deve permitir que Ele te limpe. É o lavrador, o Pai, que me limpa. Mas Ele me limpa se eu permitir que a Tua palavra me lave e me limpe. É se eu permitir que Jesus lave os meus pés e renove a minha mente. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Depois que Jesus deixa bem claro o que está em seu coração, o seu objetivo e a função dos novos apóstolos, ele vai falar sobre a ligação, a unidade. Eu sou a videira, vós sois a vara. A própria obra pessoal de Jesus Cristo tinha sido escolhê-los e treiná-los para enchê-los, por assim dizer, com a seiva da verdade divina, e o trabalho deles agora era transformar esta seiva em uvas. Uma das coisas que eu penso, por que Jesus usou a parábola da uva, da videira, é porque os frutos devem trazer alegria.
E nós vamos ver no final, e nós vamos falar sobre a alegria. Por isso que eu acredito que ele falou: eu sou a videira, vós sois os ramos, e eu quero as uvas, eu quero o suco de uva. Porque o suco de uva tinha acabado de ser estabelecido como um dos símbolos na ceia. O sangue de Cristo, e é símbolo de alegria, é um símbolo de festa. Estais em mim e eu em vós. Em seguida, logo após Jesus falar, ele se apresenta, ele apresenta o Pai, ele diz quem ele é, ele diz o que o Pai faz, ele diz que os discípulos são os ramos e que o seu objetivo é frutos. Ele vai falar que é necessário que haja unidade. Jesus diz: estai em mim e eu em vós. Diga: unidade. Estais em mim significa: detenham e professem a verdade que eu vos ensinei. E apresentem-se simplesmente como testemunhas. O que Jesus quis dizer com os discípulos estarem nele? É estarem na palavra, é conhecerem a palavra, é terem o Espírito da verdade, é serem as suas testemunhas. E em seguida ele diz: estai em mim e eu em vós. O que significa Jesus estar neles? Significa a habitação de Jesus no coração daqueles que creem. Diga: é necessário que eu esteja em Jesus e que Jesus esteja em mim. Jesus dá a entender a seus discípulos que, enquanto permanecerem em sua doutrina, terão o seu Espírito habitando neles, e que devem não apenas reter firmemente a verdade, mas serem cheios do Espírito da verdade. Sabe o que muito acontece hoje? Muitas pessoas estão em Jesus. Diga: muitos estão em Jesus. Frequentam a igreja, mas Jesus não está neles. Não tem a seiva, não tem a unção, não tem o Espírito da verdade. Sabe o que esses são? Você já passou por uma árvore, e a árvore está toda bonita, verde, florida, com frutos, mas um ramo, um determinado ramo, está seco. Quantos já tiveram essa experiência e já viram uma árvore deste jeito? A raiz está boa, o caule, o tronco está forte, há muitos ramos, praticamente todos os ramos estão verdes, floridos, há frutos, mas tem um ramo que está caído, murcho, seco, não tem flores, não tem frutos. Sabe o que isso significa? Ele está na árvore, ele está na igreja, ele está em Jesus, ele conhece a verdade, ele conhece a doutrina, mas Cristo não está nele. Há muitas pessoas que frequentam a igreja, que leem a palavra, que conhecem a doutrina, elas estão na árvore, elas estão em Jesus, mas Jesus não está nela. Diga: este ramo vai ser cortado e lançado fora. A outra ilustração que é bem comum: e eu em vós, é um ramo cortado da árvore pelo orgulho. Imagine que você chegue lá, encontre uma árvore muito bonita, muito forte, florida, começando a dar frutos, e você, no seu orgulho, você corta um ramo, e você pega esse ramo e planta ele na terra. O que vai acontecer com este ramo que foi cortado? Durante um período, ele ainda vai manter-se forte, vai manter-se verde, com flores, e pode até começar a dar frutos.
Por quê? Porque ainda tem a seiva, porque ainda tem o Espírito. Por isso, a árvore, o ramo que não dar frutos, vai ser cortado e lançado fora. Os ramos que dão frutos vão ser limpos, para que dê mais frutos. Agora, todo aquele que sai, todo aquele que é cortado, ainda que seja um ramo forte, verde e frutífero, ele vai permanecer durante um período, e até um período longo, com a seiva, porque ele tinha a seiva. Por isso tem pessoas que saem, elas não estão, elas saíram, elas foram cortadas, mas porque ainda tinham a seiva, porque ainda tinham o Espírito e a unção, durante um período vão continuar ministrando a palavra, durante um período vão continuar fazendo milagres, mas este ramo que foi cortado, muitas vezes pela vaidade, pelo orgulho, também vai secar. É questão de tempo, e todos eles vão ser reunidos, vai se esperar secar, e depois vão ser queimados. Quantos estão entendendo? Diga, é necessário que Cristo esteja em mim e que eu esteja nele. Eu não sei, pode ser que isso te escandalize, mas uma coisa é certa: as coisas não foram assim desde que o cristianismo começou. Isso não é novidade de agora. Desde que o cristianismo é cristianismo, há ramos que não dão frutos, que adoecem, que secam e que são cortados e lançados fora, como Judas. E há ramos que se separam por causa da vaidade, do ego, do orgulho, e durante um período continuam verdes, cheios da unção, fazendo milagres, mas logo, passado o tempo, vão secar e vão ser queimados. Por isso, por que tanto escândalo? Por que tanta indignação? Desde que começou com Jesus, Jesus já cortou, e já houve pessoas que se separaram. As coisas não foram assim desde que o cristianismo começou? Diga, infelizmente. Foi sempre assim. Na grande floresta da igreja, muitos ramos foram cortados, e muitos outros se separaram. Sabe qual que é o nome desses ramos que se separaram? Pergunta, qual é o nome deles, pastor? Legião. Porque são muitos. São muitos que saem das igrejas. São muitos que se dividem. São muitos os que se rebelam. E durante um período, abrem igrejas. Continuam pregando, continuam fazendo milagres. Mas basta 6, 7, 10 anos. Ele vai secando. Ele vai secando. Porque não está ligado a Cristo e ao seu reino, a igreja de Cristo. Para ilustrar a verdade das palavras de Jesus, ele deixa bem claro: porque sem mim nada podeis fazer. Diga, sem Cristo nada podemos fazer. O que você quer fazer? O que você quer alcançar? Aonde você quer chegar? A palavra é bem simples. Para os seus filhinhos, para os seus discípulos, para os seus servos, discípulos apostólicos: sem mim, vocês não vão fazer nada. Sem mim vocês podem começar. Sem mim vocês podem começar cheios de unção. Sem mim vocês podem começar com o conhecimento e a sabedoria. Mas vai ser só por um período. Se fizerem a sua parte com diligência e fidelidade, o lavrador divino lhes assegura que não falhará em lhes dar generosamente todas as coisas necessárias à mais abundante fertilidade. Pedireis tudo o que quiserdes,
e vos será feito. Fala para a pessoa que está do seu lado, pede. Diga de novo para ele, pede. Pedireis tudo o que quiseres, e vos será feito. Na parte final do discurso sobre a videira, Jesus deu a entender aos discípulos que esperavam deles não apenas frutos, mas muitos frutos. Nós vimos que assim que Jesus termina a conversa com os filhinhos, se apresenta como Senhor e vai falar agora com os seus servos, os seus discípulos apostólicos, os futuros apóstolos. Jesus deixa bem claro quem ele é, quem é o Pai, o que o Pai faz, o que ele faz, quem são os 11, quem são os discípulos e o que ele quer. Diga, Jesus quer frutos. Mas Jesus quer muito mais do que frutos. Diga, Jesus quer muitos frutos. Jesus não quer qualquer fruto. Jesus não quer um pouquinho de frutos. Jesus quer muitos frutos. É por isso que ele fala, eu sou a videira, o meu pai é o lavrador, o meu pai cuida de mim, o meu pai cuida de vocês. Eu cortei o ramo infrutífero, vocês estão preparados para dar frutos. Se for necessário, o Pai vai limpar, o Pai vai santificar. Abra o seu coração para continuar limpo e ser santificado toda vez que for necessário. Ele deixa bem claro o que vai acontecer e que ele quer frutos. Diga ao Senhor, não quer uma plateia e uma multidão. Jesus quer frutos dos seus discípulos. Quantos aqui são discípulos de Jesus? O que ele quer de você é frutos. O que ele quer de você é que você leve a palavra, que você seja uma testemunha, que você seja um instrumento para salvar vidas, restituir famílias. Mas na parte final do discurso, muito mais do que querer frutos, Jesus deixa bem claro que ele quer muitos frutos, e frutos não apenas abundantes em quantidade, mas bons em qualidade. Frutos que deveriam permanecer, uvas, suco de uva deveriam ser dignos de preservação, como vinho em garrafas. Uma igreja que deveria permanecer até o fim do mundo. Diga a Jesus que quer muitos frutos. Ele quer mais do que uva. Ele quer uva, ele quer suco de uva. Ele quer quantidade e qualidade. Mas aqui há um mistério. Porque nós sabemos que tudo que fazemos em quantidade, a qualidade cai. Tudo que fazemos numa quantidade menor, tem uma alta qualidade. Mas tudo que fazemos em grande quantidade, a tendência é que caia a qualidade. Todo mundo sabe, todo agricultor sabe que a terra, ela tem um período para produzir. E que ela vai produzir, e que no começo ela vai produzir muito, e vai produzir muito. Mas se eu quiser que a terra dê muitos frutos, os frutos começam a perder a qualidade. A uva começa a ter um gosto aguado, porque a terra vai perdendo a sua força. Então aqui Jesus está pedindo algo que não é fácil. Porque ele quer frutos. Ele quer muitos frutos. E ele quer frutos, muitos frutos com qualidade. Diga ao Senhor que quer frutos. Muitos frutos e com qualidade. É necessário, nós precisamos estudar, precisamos nos preparar para termos qualidade e quantidade. O que é necessário para que eu possa produzir frutos com quantidade e com qualidade? O Senhor está te pedindo frutos. O Senhor está te pedindo muitos frutos. E Ele fala, só que eu quero com qualidade. Eu não quero de qualquer jeito não. Não pode ser um suco de uva, não pode ser um vinho
de segunda e de terceira qualidade, não. Eu quero muito suco de uva, eu quero muitas garrafas. Eu quero muita qualidade, tem que ser de primeira. E o que é necessário para que eu e para que você tenhamos muitos frutos e com qualidade? Diga sabedoria e paciência. Nunca ociosidade, contudo, nunca apressado. Eu tenho que estar sempre trabalhando, mas nunca com pressa. Eu tenho que estar sempre trabalhando com sabedoria e nunca com pressa, mas com paciência. Diga, é necessário sabedoria e paciência para que eu possa entregar muitos frutos e com qualidade. Amém. Para satisfazer a esses dois requisitos, duas virtudes são acima de tudo necessárias. Isto é, diligência e paciência. Uma que garante a quantidade e a outra que garante a qualidade. Daquele a quem pouco foi dado, pouco será pedido. A Bíblia diz que algumas pessoas receberam tanto, outras receberam mais. Umas receberam 5, outras receberam 10. Quanto mais foi dado, mais vai ser cobrado. Mas independente da quantidade que você recebeu, tudo que nós vamos fazer deve ser feito com sabedoria e com paciência. Se você recebeu pouco, e se o Senhor espera pouco de você, que este pouco seja com muita qualidade. Se o Senhor pede, se o Senhor te deu muito, e Ele espera muito de você, que você faça muito, e que busque fazer este muito com qualidade. A partir dos elevados requisitos do Senhor sobre o trabalho e o resultado e a alta produção de uva e suco de uva, passamos aos argumentos pela quais Jesus procurou transmitir aos seus discípulos o dever de produzir muitos frutos. Nós vamos ver agora o que o Senhor argumenta, o que Ele justifica para que nós venhamos dar frutos e muitos frutos. São 6 argumentos agrupados em 2. Diga o primeiro. Amém. Nisto é glorificado meu Pai, que me deis muitos frutos, e assim sereis meus discípulos. Em outras palavras, Jesus queria que os seus discípulos se lembrassem de que o crédito, tanto do lavrador divino quanto dele mesmo, a videira verdadeira, ia depender dos frutos. Por que Jesus está cobrando tanto? Por que Jesus quer tanto os frutos? Diga, porque o mundo vai julgar pelos resultados. O mundo vai julgar pelos frutos. Não é só Jesus que nos ensinou a julgarmos a árvore pelos frutos. O mundo também vai julgar pelos frutos. Eles vão olhar para Jesus. O mundo vai olhar para os discípulos de Jesus e vai querer ver se há respeito, se há compromisso, se há temor, se há trabalho, mas acima de tudo, se há frutos. Depois de Jesus e os 11 discípulos, demorou quase 100 anos para a igreja romper e crescer e ser espalhada por todo o mundo antigo. Mas ela foi crescendo, 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 rompeu e deu muitos frutos. O mundo está olhando agora. Imagine se passado 10 anos, 20 anos, ninguém mais falasse de Jesus. Imagine se aqueles 11 discípulos não tivessem dado nenhum fruto. O mundo ia olhar e ia falar: este Jesus é um fracassado. Aonde que este Jesus é filho de Deus?
Ele veio e ele morreu em vão, ele morreu à toa, porque não há frutos. Por isso, Jesus passa uma grande responsabilidade. E o foco de Jesus é a continuação do seu trabalho e da sua missão. E o que é importante agora é os frutos. O Deus Pai é o lavrador, Ele é a videira, os discípulos são os ramos, mas o que o mundo precisa, o que o Senhor quer, são os frutos. Diga às pessoas: o mundo vai me julgar, é pelos frutos. Não é se eu estou em Jesus, mas é se eu estou em Jesus e Jesus está em mim. É se eu conheço a palavra e a palavra está em mim. É se eu tenho frutos. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muitos frutos, e assim sereis meus discípulos. Há uma grande responsabilidade. O Senhor está falando: olha, a glória do Pai, a minha glória, depende dos seus frutos. É uma grande responsabilidade. Só se derem frutos, serão discípulos do Deus Todo-Poderoso. Diga segundo. Diga mais forte, segundo. Segundo o argumento de Jesus, para que haja muitos frutos. Tenho-vos dito isso para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. Diga: a minha alegria permaneça e a vossa alegria seja completa. Jesus se alegra neles, nos discípulos, em nós, mesmo neste momento, não pelo que são, mas por causa da promessa de frutos maduros que estão por vir. A alegria do Senhor em nós é pela promessa, porque somos frutíferos, nascemos para frutificar. Aí ele diz: a minha alegria permaneça, para que eu não perca a alegria, para que eu não venha me entristecer com você. Diga: para que a alegria de Jesus permaneça. E em seguida, para que a vossa alegria, diga, a minha, seja completa. Eu vou te falar uma coisa, e você vai concordar. Se você não concordar, não tem problema. Mas você pode estar na igreja, você pode estar em Cristo, Cristo pode estar em você. Mas se não tiver frutos, não há alegria completa. Quantos estão na igreja e estão frustrados? Quantos compram um carro zero? É para você prestar atenção mesmo, por isso que eu falei desse jeito. Obrigado, filho. Quantos compram um carro zero e não são felizes? Quantos chegam: pastor, ora porque eu quero uma casa. Deus abençoe e abre uma porta de uma casa. A pessoa recebe uma casa e ela não é feliz. Porque a alegria completa está em dar frutos. Você pode estar esperando um namorado, você pode estar esperando um casamento, um filho, um trabalho, um emprego, um carro, uma casa, a viagem dos seus sonhos. Mas isso não vai te dar a alegria completa. Diga: só os discípulos que trabalham e dão frutos vão atingir a alegria completa. Diga: Senhor, eu quero te alegrar e ter a alegria completa. Essa linguagem sugere com clareza a alegria do discípulo imaturo é necessariamente precária, e que a alegria que é estável e completa vem apenas com a maturidade espiritual. A alegria no sentido elevado é um dos frutos maduros do Espírito Santo, a recompensa da perseverança e da fidelidade. Se formos comparativamente infrutíferos,
podemos ser totalmente infelizes, não podemos ser totalmente infelizes, mas nunca conheceremos a plenitude da alegria. Presta muita atenção. Se formos comparativamente infrutíferos, está dizendo, se eu, como discípulo, não der frutos, podemos não ser totalmente infelizes. Eu não estou falando que quem não trabalha e quem não salva vidas é infeliz. Eu estou dizendo que quem não trabalha e não salva vidas não é completamente feliz. Você pode ter um nível de felicidade, um nível de alegria. É óbvio que quando você compra um carro zero, o seu nível de felicidade sobe, mas depois ele desce. Eu vou te contar algo, irmão. Posso contar? Comprei esse carro já há muito tempo, mas ainda estou pagando. Comprei, estava novinho, 0 quilômetros. Tiramos plásticos dos assentos, tal, não sei o quê. 2, 3 dias depois bateu uma pedrinha do lado. Ficou um buraquinho, um risco no meu carro. Como eu fiquei triste. Minha alegria que estava lá em cima, foi lá para baixo. E eu vou te confessar algo. Eu não vejo a hora de terminar de pagar e de trocar de carro. Porque eu posso até ter uma alegria, uma satisfação momentânea e incompleta. Mas é só quando eu salvo, quando eu trabalho e salvo vidas, é que eu tenho uma alegria completa. Quantos aqui já possuem frutos? Quantos aqui já foram um exemplo? Quantos aqui são a testemunha de Cristo? Quantos aqui já salvaram vidas? Quantos aqui já chegaram para uma pessoa e falaram, vamos fazer a oração da confissão? Quantos aqui já trouxeram uma pessoa para o reino? Uma pessoa para frequentar a igreja? Diga terceiro. Já vos não chamareis servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho feito conhecer. Diga, o último argumento é de ser amigo. Não é mais ser um servo, mas é de ser um amigo. Não é mais de ser um aluno, mas é de ser um mestre. É não mais estar na escuridão do mundo e das trevas. É não estar mais no anonimato, mas é estar na luz. É ter uma nova história. Em outras palavras, os discípulos eram aprendizes, os apóstolos, parceiros. Os discípulos eram funcionários públicos, os apóstolos eram ministros confidenciais do rei. Os discípulos eram alunos na escola de Jesus, os apóstolos seriam os guardiões da verdade cristã, os narradores, expositores da doutrina de seu mestre, as únicas fontes de informação confiável a respeito da letra e espírito de seu ensino. Que honra para simples pescadores, que honra para simples mulheres, donas de casa, que honra para qualquer pessoa. Diga que honra. Jesus os havia tirado da obscuridade para serem a luz do mundo, para serem seus atuais companheiros e seus futuros amigos e representantes. Tendo feito tanto por eles, Jesus está agora habilitado a lhes pedir que sinceramente tentassem alcançar a finalidade para a qual lhes havia escolhido e cumprir o ministério para o qual foram chamados. Diga, o Senhor deu tanto, mas agora Ele está cobrando dos discípulos. Ele ensinou tanto, mas agora Ele está cobrando dos discípulos. Ele está habilitado a cobrar, porque Ele ensinou, Ele deu, Ele se doou, Ele entregou a sua própria vida.
Diga ao Senhor, está habilitado a pedir aos seus discípulos apostólicos. E para encerrarmos, ele reforça o mandamento. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. E eu quero que você observe que quando ele falava com seus discípulos, ele falou isso, não falou? Qualquer filhinho, se você é um daqueles que quer continuar como filhinho, é o amor ao próximo que vai te dar consolo e que vai te dar força. Ele diz aos seus filhinhos, amai-vos uns aos outros, porque essa unidade vai te proteger, vai te fortalecer. Ele diz aos seus filhinhos, um novo mandamento vos dou, que amais uns aos outros como eu vos amei. Diga ao Senhor, ensinou um novo mandamento para os seus filhinhos. E agora ele está ensinando para os futuros apóstolos. Ame uns aos outros. Diga, por quê, pastor? Para que possa dar frutos. É o amor. O amor é o esterco. O amor é a força que protege os filhinhos. E o amor é a força que faz os discípulos apostólicos darem frutos. Quantos querem dar frutos? Quantos querem dar frutos?